Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Graça e paz no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a unção com óleo. Exatamente! Hoje eu estarei falando sobre as 7 características do óleo sagrado para a unção de ovelhas e de pessoas, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Portanto, meu amigo e minha amiga, pegue o papel e a caneta e se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações, porque eu vou deixar pérolas, detalhes que a maioria dos estudiosos ainda nem pensaram em falar. Portanto, esses detalhes são de primeira mão. Então, meu amigo, antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like, curtisse meus vídeos e ativasse o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já chegou bem pertinho? Então, parabéns! Vamos para os estudos da Bíblia Sagrada. E o nosso tema, ou o título do nosso sermão de hoje, está baseado no Salmo 23. Exatamente, pessoal. O Salmo 23 fala o seguinte: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordará. Meu amigo, esse Salmo 23 é muito importante. Até porque a história esta bíblica diz que Davi estava na caverna de Adulão. Exatamente, meu amigo, a caverna de Adulão. Davi estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul. E foi dentro da caverna de Adulão que Davi elaborou o Salmo 23. E é por isso que Davi está pedindo a unção de Deus sobre a vida dele. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice se transbordará. Ou seja, Davi recebeu a primeira unção com 16 anos. Mas aí Davi matou o gigante Golias e Saul perseguiu Davi. Aí Davi correu para a caverna de Adulão, juntamente com seu pai Jessé e sua mãe Naás. E agora, nessa caverna, Davi pede a segunda unção: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordará. Então, meu amigo, é bom observarmos aqui que Davi recebeu 3 unções, tá bom? Davi recebeu 3 unções: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordará. Porque, pessoal, existiam várias modalidades de consagração. Mas a consagração que Davi estava pedindo era uma consagração poderosa. E essa consagração poderosa, 700 ml de óleo, quase 1 litro de óleo, era derramado sobre a cabeça da pessoa. E esse óleo descia sobre todo o corpo, sobre toda a veste da pessoa. Essa história é similar aquela história do Salmo 133, quando diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Porque Arão, na Bíblia, foi o homem que tinha a maior barba de todos os tempos. Segundo a história, a barba de Arão ia até o chão. Então é por isso que o texto do Salmo 133 fala: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então, pessoal, a barba de Arão tinha duplicidade de crescimento. Era a maior barba de todos os tempos, tá bom? Mas vamos falar agora, pessoal, sobre a unção com o óleo. Davi era pastor de ovelha, então Davi carregava o óleo para a consagração das ovelhas. E agora vamos falar sobre as 7 características do óleo de unção.
sobre uma ovelha. A primeira característica do óleo é a seguinte: o óleo trazia o senso de direção. Você sabia disso? Olha aí, pessoal. Já anotou? O óleo trazia senso de direção. Por quê, pessoal? Existiam várias maneiras de fabricar o óleo de oliva, de oliveira, tá bom? Mas no óleo de oliveira era aplicado outras resinas. E algumas resinas aplicadas no óleo poderia trazer o senso de direção. Exatamente, trazia o senso de direção. Como que funcionava? Pessoal, era simples. Dentro do óleo era colocado algumas resinas de árvores, alguns perfumes ou alguns ingredientes. E esses ingredientes, pelo cheiro, trazia a calmaria, ou seja, acalmava a ovelha. E já foi comprovado que quando a ovelha está desesperada, ela não tem o senso de direção, porque a ovelha enxerga pouco, a ovelha ouve pouco, e a ovelha também, pessoal, tem baixa qualidade de olfato, ela cheira pouco, entendeu? Então, quando a ovelha ouvia os lobos chegando, as ovelhas não corriam para o aprisco, não corria em direção ao pastor. Elas corriam para o lugar mais próximo ali, onde estivesse uma moita de mato. E então os lobos atacavam e matavam essas ovelhas. Por isso, o pastor Davi, ou qualquer outro pastor, aplicava o óleo com senso de direção, que trazia a calmaria para as ovelhas. Então, quando o lobo vinha atacar, essas ovelhas que estavam ungidas com o óleo da calmaria, elas, antes de correr, começavam a raciocinar. Exatamente. Essas ovelhas com o óleo da unção recebiam um raciocínio legal. E ela lembrava do pastor e também do refúgio, ou seja, do aprisco, do curral. E em vez dela correr para a floresta, ela corria para o curral, porque esse óleo trazia calmaria, deixava a ovelha tranquila, e a ovelha recebia esse senso de direção. E quando os lobos atacavam, elas corriam para o pastor, para o curral, para o aprisco, para o porto seguro. Então, pessoal, esse primeiro tópico é poderoso. Esse primeiro tópico aqui, dá para você fazer um sermão aí, falando para os ouvintes, ou seja, para a sua plateia, de que nós temos que ter o óleo da calmaria. Da calmaria. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso aqui, pessoal, é senso de direção. Porque quando você está avexado, ou seja, quando você está preocupado, quando você está agindo pela emoção e não pela razão, você se perde no mundo, não é verdade? Nas provas, nas dificuldades, e você vai para a floresta do pecado, não é verdade? Você perde a direção das coisas. E aí, você vai lembrar a sua plateia, aos seus ouvintes, que esse óleo de unção, esse óleo que traz a calmaria, esse óleo que traz a tranquilidade, é o óleo do senso de direção. E todos nós temos que ter esse óleo, o óleo que traz o senso de direção. Quando você é ungido por Deus, você tem senso de direção. Você sempre vai procurar o porto seguro, o aprisco, não é verdade? Vai procurar o curral das ovelhas, porque é lá no aprisco que o pastor vai trazer uma palavra, né, de refrigério para a sua vida. Então, se você parou de ir à igreja, meu irmão, passa a frequentar, porque Deus tem uma palavra muito forte, principalmente aos domingos, né, que é o dia do Senhor. Então,
O primeiro detalhe sobre o óleo é que o óleo da unção traz o senso de direção, traz a calmaria, traz também o refrigério para a sua vida. Agora vamos falar sobre a segunda característica do óleo. A segunda característica, porque temos 7 características. Vamos falar sobre a segunda. E a segunda característica do óleo da unção, pessoal, é maravilhosa, porque o óleo da unção serve como repelente. Exatamente. Davi aplicava o óleo da unção na cabeça da ovelha e servia como repelente. Porque na cabeça da ovelha existem algumas glândulas. Essas glândulas exalavam o cheiro do perfume, ou seja, o cheiro do óleo. Então, pessoal, essas ovelhas realmente tinham bastante glândulas sobre a cabeça e sobre os cascos. É por isso que a Bíblia fala que o óleo era derramado sobre a cabeça, sobre as glândulas. E descia até as orlas, sobre o corpo do sumo sacerdote ou da ovelha, porque tinha que alcançar os pés, as glândulas sobre os pés, os cascos das ovelhas. E os pés ou os cascos fala de missão, não é verdade? Então, o óleo na cabeça fala de direção. E o óleo sobre os pés das ovelhas fala sobre missão. Missão, porque é pelos pés que a gente faz missão, tá bom? Vai fazendo todas as anotações, porque são bastante detalhes importantíssimos. Então, pessoal, o óleo realmente servia como repelente. O que é que Davi fazia? Davi pegava o óleo de oliva e colocava a essência do eucalipto, ou a essência da folha do cedro. E este material, essa essência, fazia com que o óleo ficasse perfumado. E então, servia como repelente. E aí, os insetos, como por exemplo, moscas, carrapatos, pulgas e serpentes, não se aproximavam das ovelhas. Então, as ovelhas eram ungidas para afugentar os insetos. Entendeu? As moscas não se aproximavam das ovelhas ungidas. Isso aqui, pessoal, serve para você colocar no segundo tópico da sua mensagem, tá bom? Porque muitas pessoas estão sendo sugadas, não é verdade? Por vários insetos espirituais, vários demônios, tá bom? Então, quando você é ungida, ou quando você é ungido com o óleo, esse óleo serve como repelente e vai banir todos os insetos, não é verdade? Todo tipo de pecado, todo tipo de maldição, né? Todo tipo aqui de moscas, carrapatos, pulgas, serpentes, morcegos, não é verdade? Vão ser banidos das ovelhas, ou seja, esses insetos vão embora. Assim também acontece conosco, que somos evangélicos e precisamos da unção com óleo para servir como repelente e repelir todo tipo de maldição, todo tipo de mal, não é verdade? Então, você vai pedir a Deus essa segunda característica do óleo como repelente, tá bom? Vamos passar agora para a terceira característica do óleo. E a terceira característica do óleo, pessoal, servia para distração. Distração, ou seja, para distrair. Então, as ovelhas estavam na malhada ou no pasto, num deserto. O que que Davi fazia? Davi pegava o óleo de oliva e colocava um pouco de lírio, um pouco da resina do lírio, dentro da vasilha com óleo. E esse lírio trazia uma essência poderosa, um cheiro, né? Um cheiro maravilhoso. Porque Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Então, esse óleo com o lírio fazia com que as ovelhas ficassem cheirosas.
exatamente, cheirosas. Porque toda ovelha tem um mau cheiro, né? Da lã. Porque a ovelha tem uma lã muito poderosa. E essa lã, no tempo do calor, elas realmente transpira ou soa, não é verdade? E aí aquele suor, aquela resina, fede muito. Fede muito. O cheiro da pele da ovelha, o cheiro da lã, o cheiro dos pelos dos animais, fede muito. Entendeu? E isto atraía os lobos. Porque os lobos conhecem o cheiro da carne da ovelha. Mas Davi aplicava o óleo com lírio. E o cheiro da carnificina ou da carnalidade ia embora. Ou seja, o cheiro do óleo com lírio substituía o cheiro da carne da ovelha, o cheiro da lã da ovelha. E aí, o lobo não detectava a ovelha. Entendeu? O lobo não detectava a ovelha. Porque o lobo começa a usar o cheiro, as narinas. Não é verdade? Para detectar através do faro, onde está a ovelha. E a ovelha, quando não tinha a unção com óleo, era detectada imediatamente. Entendeu? Ela não tinha unção com óleo, estava mal cheirosa, não é verdade? E aí o lobo atacava e matava a ovelha. E nesse terceiro tópico, pessoal, dá para você lançar aqui uma mensagem poderosa também, não é verdade? Porque muitas pessoas estão sendo atacadas na igreja porque não tem o óleo da unção. Está mal cheirosas pelo pecado, entendeu? Então, se essa pessoa da igreja não tem o óleo da distração para distrair os lobos, essa pessoa vai ser atacada. E muitas ovelhas eram mortas. Meu amigo, faça todas essas anotações, porque eu vou passar para a quarta característica do óleo, tá bom? Eu vou passar agora para a quarta característica do óleo. E a quarta característica do óleo da unção na ovelha, ou sobre nós, serve como limpeza. Exatamente, pessoal. As ovelhas tinham a lã, entendeu? E essas ovelhas iam para o deserto e voltavam cheias de carrapichos, galhos de matos, preso em suas lãs, entendeu? E o que o pastor Davi fazia? Pegava essas ovelhas cheias de carrapichos, cheias de espinhos, deitava a ovelha no chão e aplicava o óleo na lã da ovelha. E depois Davi passava um pente, entendeu? Para tirar o carrapicho da ovelha. Porque a ovelha estava lá no deserto e ia para o meio do mato e voltava cheias de carrapichos, cheias de espinhos, cheias de garranchos em sua lã. Então, meu amigo, esse quarto detalhe sobre o óleo da limpeza serve também para você colocar no seu sermão. Porque tem muitas ovelhas aí em nossas igrejas que estão andando pelo deserto aí. Não é verdade? Muitas ovelhas saem da igreja e vai muito longe no mundo do pecado, como um filho pródigo. E depois volta cheias de carrapichos. Entendeu? O que o pastor vai fazer? Vai aplicar o óleo da limpeza para lubrificação de quê? Da lã. Então, pessoal, podemos observar que tem muitas pessoas na igreja aí que estão cheias de carrapichos, de espinhos, não é verdade? De garranchos. Pessoas todas amarradas, não é verdade? E aí, o que Deus tem que fazer? Vai te colocar no chão. Olha aí, pessoal. Vai colocar no chão. Vai aplicar o óleo da limpeza, da lubrificação, para lubrificar. Tá entendendo? A lã. E depois vai passar o pente. Tem muita gente na igreja aí que precisa Deus passar o pente para arrancar o pecado, né? Olha que mensagem poderosa. Quem gosta de bater, né? Quando eu prego na igreja, eu não gosto de bater nas ovelhas. Porque o pastor já tem essa função de bater nas ovelhas, de aplicar uma doutrina, entendeu? Mas
para quem gosta de uma mensagem de chicote, pelo amor de Deus, não é verdade? Esse tópico aqui vai bater muito, entendeu? Porque o pastor vai colocar a ovelha no chão, vai amarrar os pés da ovelha, porque a ovelha não quer ser limpa. A ovelha acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. E então o pastor vai pegar um pente e vai começar a pentear a ovelha. Vai começar a tirar os espinhos, os garranchos, vai começar a tirar os carrapichos. E isso dói. A ovelha vai berrar, a ovelha vai espernear, mas o pastor vai colocar o joelho sobre o pescoço da ovelha. Entendeu? O pastor vai pegar o joelho e vai colocar sobre o pescoço da ovelha para fazer a limpeza. Se a ovelha não parar de se debater, o pastor vai amarrar os pés da ovelha para cima no tronco. E a ovelha vai ficar com os pés para cima, para o pastor conseguir limpar a ovelha. Entendeu? Então, se caso nada der certo, o que é que o pastor vai fazer com a ovelha? O pastor vai realmente aplicar uma injeção, né, para essa ovelha ficar neutralizada por vários minutos, até cumprir a obrigação de limpeza. Então, pessoal, o pastor da igreja tem várias formas de aplicar uma doutrina, né, ou uma limpeza na ovelha ali que está muito suja. O que não pode acontecer é o pastor ficar de braços cruzados. Porque se o pastor continuar de braços cruzados, a ovelha vai continuar ficando suja, não é verdade? E essa ovelha, futuramente, vai perder a lã, o pastor vai ficar no prejuízo. Por quê, pessoal? A lã é para o sustento do pastor. O pastor tira a lã da ovelha e vende a lã. E com esse dinheiro da lã, o pastor vai continuar cuidando das ovelhas, comprando ração, comprando óleos e etc, etc. Agora, aqui vai um recado aí para os pastores, não é verdade? Porque tem muitos pastores que estão de braços cruzados e as ovelhas estão cheias de carrapichos e os pastores têm que tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? E é claro que nesse momento você vai falar, pastor Matusalém, onde o senhor encontra essas pérolas, esses detalhes? Meu amigo, todos esses detalhes e muitos outros, milhares, estão em meus livros, tá bom? O livro do Gênesis, com mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes, tantos bíblicos e extras bíblicos, tá bom? Foi o primeiro livro que eu lancei, o livro A Revelação Completa de Gênesis. É um livro poderoso. O segundo livro que eu lancei é o livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com mais de 700 páginas, com mais de 1000 pérolas, com mais de 50 sermões preparados com os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, trazendo sermões, mensagens e palestras com começo, meio e finalização. Esse livro também tem mais de 250 nomes anônimos revelados aqui, tá bom? E o terceiro livro que eu elaborei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse livro é preparadíssimo para líderes e liderados, para você que quer ser um obreiro de primeira categoria, de primeiro mundo, para satisfazer o seu ministério particular, tá bom? Você precisa desse livro dos obreiros. Então, pessoal, são 3 livros que eu lancei, 3 livros, o do Gênesis, o dos Sermões e a Olaria de Obreiros. E agora eu estou fazendo o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, tá bom? Lá no Mercado Livre, você vai encontrar todos os meus materiais. Você vai acessar Matusalém Especialista, lá no Mercado Livre, e vai entrar na minha plataforma, onde eu vou apresentar os 3 livros, e você pode comprar até em 12 vezes, lá no Mercado Livre, tá bom? Comigo, você compra na promoção. Comigo, você liga e compra na promoção. Lá no Mercado Livre, não está na promoção, mas no Mercado Livre, você compra até em 12 vezes sem juro, tá bom? Isso aqui é muito legal. Meu amigo e minha amiga, vamos voltar agora a falar sobre as 7 características do óleo da unção.
Então a primeira característica do óleo é que o óleo traz o senso de direção. A segunda característica do óleo é que o óleo serve como repelente. A terceira característica do óleo da unção é que o óleo serve como distração para o lobo não te encontrar. A quarta característica do óleo da unção é para a limpeza da ovelha, porque a ovelha está suja, está cheia de carrapichos, cheia de espinhos, de garranchos, e o pastor vai aplicar o óleo da limpeza para lubrificar a sua pele, a sua lã, porque o pastor vai comer desta lã, entendeu? Ou seja, a lã da ovelha é para sustento do pastor. O pastor vende a lã e compra o alimento, porque é a ovelha que sustenta o pastor, tá bom? Com o leite, com a lã e com a carne. Exatamente, pessoal. Então o pastor tira o leite da ovelha e se alimenta com leite. O pastor também tira a lã da ovelha e vende a lã para comprar outros materiais, entendeu? E o pastor também, às vezes, mata a ovelha e come a carne da ovelha. Isso é ruim, né, pessoal? Porque lá no pasto tinha muitas ovelhas. E quando ia acontecer uma festividade, o pastor ia até o curral e pegava a ovelha mais rebelde para matar e comer. Entendeu? Então, se você for uma ovelha rebelde, cuidado. Porque o pastor pode te matar para comer, tá bom? Isso acontecia muito lá no Antigo Testamento, no Oriente Médio, tá bom? O pastor ia fazer uma festividade. Ele ia até o pasto, ou até o curral, o aprisco, e ele procurava a ovelha rebelde, a ovelha que não dava testemunho, a ovelha que ia para o pasto do vizinho, a ovelha que geralmente fazia as outras ovelhas pecarem, né? Porque ia para o deserto. Então, o pastor procurava a ovelha rebelde. E aí o pastor matava a ovelha rebelde e comia a ovelha rebelde. E deixava a ovelha legal para procriar. Entendeu? Então, a ovelha boa, ou seja, a boa ovelha tinha uma perspectiva de vida bem maior. Porque não ia para o deserto e o lobo não comia essa ovelha. A ovelha que era legal, a ovelha mansa, a ovelha que representa você, não ia para o matagal. Então não tinha espinhos, não tinha carrapichos na pele ou na lã. Então essa ovelha era preservada. O pastor não matava a ovelha legal. Entendeu? O pastor não matava a ovelha obediente. O pastor matava a ovelha rebelde e comia a ovelha rebelde. Agora eu faço uma pergunta. E você, está cheia de carrapicho? Ou você que é pastor, é líder, está cheio de carrapicho? Como é que está a sua lã? Você tem andado por aí, pelos desertos da vida? Porque, de repente, se você for muito rebelde, na festividade, você vai ser a próxima a ser comida, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque se brincar, você perde a vida antes do tempo. Deus quer te dar mais vida. Jesus quer te dar mais vida. Não é verdade? Eu vim para que tenha vida. E vida com abundância. Não é verdade? Então Jesus tem vida com abundância. Mas você está lá no deserto. Aí o lobo provavelmente vai te comer. Não é verdade? Você está lá no deserto, cheia de carrapicho. Todo dia o pastor limpa, mas você volta ao mesmo lugar. Aí o pastor vai fazer o que contigo? Hã? Vai fazer o que contigo? O que o pastor vai fazer no dia da festividade? E não adianta defender a ovelha rebelde, não. Tem que colocar o joelho no pescoço e passar o pente, arrancar o carrapicho. Tá entendendo? Mas se a ovelha continuar sendo rebelde, o pastor vai usar outros meios para tentar orientar a ovelha. Se não conseguir, aí o pastor vai assar a ovelha. Meu amigo, eu falei as 4 características. Pessoal, são 7. Eu falei 4. Mas o meu vídeo já está grande demais. Mas eu vou deixar essas últimas 3 no meu livro, tá bom? Você vai adquirir o meu livro para adquirir também essas últimas
3 características. E essas 3 características que faltam são as mais poderosas. Aqui, meu irmão, a igreja vai realmente falar em línguas estranhas, porque são detalhes importantíssimos, tá bom? Mas eu vou deixar você adquirir os meus materiais para também adquirir todas essas pérolas, tá bom? Acesse lá no Mercado Livre, Matusalém Especialista, e compre parcelado. Ou ligue para mim nesse telefone que está aqui do meu lado e adquira os 3 livros na promoção, tá bom? O livro do Gênesis, meu amigo, esse livro é muito poderoso. O livro dos sermões, meu irmão, esse livro é muito forte. E o livro A Olaria de Obreiros. Isso aqui é uma olaria, tá bom? É muito forte. São 3 materiais importantíssimos, de suma importância, trazendo detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. E agora, pessoal, está vindo aí o livro de ouro. O livro de ouro do pregador absoluto. Compre os 3 e já se prepare para o ano que vem, 2022. Tá bom? No ano que vem, 2022, no meio do ano, você adquirir o meu 4º livro, o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento, a Shekinah do conhecimento. É muito forte, tá bom? Vamos agora, pessoal, ouvir o comercial sobre esses 3 livros, tá bom? E você vai realmente passar esse vídeo para mais alguém. Você também vai deixar alguma coisa na descrição, tá bom? Você vai dialogar comigo na descrição aqui embaixo. Deixe a sua mensagem, deixe seu ponto de vista, tá bom? E então, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo na graça, porque somos crianças, não é verdade? Por isso que o texto em grego está dizendo, vocês são crianças, crescei na graça. Então vamos crescer na graça e também no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe em o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada.
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.